Olá pessoal, bem-vindos a mais uma sessão Trashback da Trasheira Violenta. Eu sou Osvaldo e hoje vamos falar de A Noite das Brincadeiras Mortais de 1986, do original April Fool's Day. Que é o jeito bonitinho que os americanos chamam o dia 1º de abril, o dia da mentira. Por que é isso? É claro que tem um slasher nos 80 de 1º de abril, porque se existe uma data mais ou menos comemorativa, alguém fez um filme de terror sobre ela. Mas A Noite das Brincadeiras Mortais é um filme meio único. Ele foi vendido na época como um filme slasher comum, e hoje em dia ele é considerado um filme slasher meio B dos anos 80, só que na real eu nem acho que esse filme é exatamente um slasher, ele tá mais pra um terror comédia, que é uma paródia do gênero. Esse é um filme que ele depende demais de uma reviravolta que acontece no final pra ele funcionar, e é uma reviravolta que eu acho que é conhecida, ou pelo menos tão conhecida quanto esse filme é conhecido, né? É o tipo de filme que eu acho que deve ser uma experiência mais legal assistindo sem saber, mesmo eu já sabendo a reviravolta quando eu assisti. Enfim, não tem muita história de produção pra esse. Ele foi produzido pelo Frank Mancuso Jr., que foi um produtor que fez alguns dos filmes do começo da franquia do Sexta-feira 13, o que na real já é todo o contexto necessário para entender vários aspectos do Noite das Brincadeiras Mortais. Tem vários elementos aqui, tipo a atmosfera e a fotografia e até uma das atrizes que veio direto dos filmes do Sexta-feira 13. Mas são os filmes do começo do Sexta-feira 13, os filmes antes do Jason virar a estrela da franquia. Eram esses filmes que focavam mais nos jovens que estavam vivendo ali, sendo assassinados aos poucos por um assassino que você não vê quem é. Esse filme foi dirigido pelo Fred Walton, conhecido pelo filme When a Stranger Calls, e acabou que A Noite das Brincadeiras Mortais foi um sucesso de bilheteria, mas aparentemente ele não emplacou um sucesso tão grande com o público. A galera não gostou tanto dele assim pra ele virar uma franquia do terror ou qualquer coisa do tipo. Eu mesmo acho que a única coisa que esse filme tem de memorável é a reviravolta dele. No resto do filme, a questão da paródia do slasher é tão sutil que ela é quase imperceptível, e na maior parte do tempo ele acaba parecendo só um slasher bem raso e meio genérico. E é difícil falar disso sem dar spoiler, mas vou só falar que esse final do Noite das Brincadeiras Mortais faz com que o filme tenha a própria lógica que justifica muitas das escolhas questionáveis nessa produção. Mas antes de falar mais dele, vou pedir para vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês já assistiram A Noite das Brincadeiras Mortais, o que vocês acham desse filme. Deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal também. E é claro, acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão todos aí embaixo na descrição do vídeo. Se você gosta do nosso trabalho aqui na Trasheira, então considere virar membro. Quando você é membro do canal, além de apoiar a gente, você também ganha acesso a conteúdo exclusivo que a gente lança aqui e as votações para escolher alguns filmes que a gente fala aqui no canal também. Também já vou liberar aqui um aviso de spoilers. Como eu disse, a reviravolta final do filme eu vou dar outro aviso de spoiler mais pra frente aqui no vídeo, igual eu faço com diálogos ou filmes que dependem de saber a identidade do assassino. Mas de resto tá liberado para eu falar aqui, então fiquem avisados que spoilers quase todos liberados nessa parte do vídeo já. E vamos falar do filme, né? A Noite das Brincadeiras Mortais começa quase como um filme de found footage. Tem um personagem que tem uma câmera na mão e a primeira coisa que a gente vê é ele gravando os amigos, e isso serve para estabelecer a trama. Eles explicam que são amigos da faculdade que estão se reunindo para passar um fim de semana na casa de uma amiga deles com o nome peculiar de Muffy. Essa Muffy herdou um puta casarão que fica em uma ilha no meio de um lago, e o único jeito de acessar essa ilha é com uma barca. É tipo Paquetá. E isso é uma coisa que é bem estabelecida no começo, que a barca que deixa eles lá só vai voltar na segunda-feira depois de alguns dias. O que acaba criando essa situação meio Agatha Christie. Esse grupo de pessoas vai pra ilha, eles não podem voltar por alguns dias e começa uma onda de assassinatos lá. Os personagens são um grupo de amigos que já se conhece, tirando uma das personagens, que é a menina nerd, que ela é uma amiga da Muffy, mas não conhece os outros. E é importante ter uma personagem lá que não conhece ninguém, porque desse jeito o grupo todo tem que se apresentar pra ela, então é um jeito de apresentar os personagens pra gente também, sem parecer forçado na trama. Tem outros detalhes no roteiro que são legais também, do tipo, a personagem casualmente menciona que a chave extra pro barco dela fica guardada na cozinha, e no ato final os personagens têm que ir buscar essa chave. Ou então tem esse quadro que tem os olhos recortados, que é uma coisa bem cenário de filme de suspense, de casa assombrada. No começo do filme os personagens veem ele, mas é só um susto falso, uma decoração que tá embaixo ali pra fazer piada mesmo. Mas na segunda vez que eles veem o quadro no final, tem uma cabeça decepada atrás, então isso é uma parada legal. A direção aqui consegue criar uma atmosfera que eu acho bem específica de um slasher do começo dos anos 80. Porque esse filme saiu em 86,
Mas 1986 já era depois do Jason ter tomado forma, já era depois dos filmes do Hora do Pesadelo. Então os filmes estavam saindo umas coisas mais esquisitas, que estavam tentando criar uns vilões diferentes. Ao contrário da primeira onda de slashers que veio depois do Sexta-feira 13, que era uma coisa mais crua, que você mal via a cara do assassino. A maior parte do filme são os jovens confraternizando e essa tentativa de criar um clima mais real. E eu acho que esse filme consegue fazer isso bem, ele tem uma pegada mais naturalista, mais pé no chão. A maior parte da trama não tem trilha sonora, é só o som dos jovens lá no meio do nada. Mas quando tem uma trilha, é uma trilha bem legal que foi feita pelo Charles Bernstein, o mesmo compositor do filme da Hora do Pesadelo. E boa parte do filme tá mostrando pra gente esse grupo de amigos interagindo, e eu acho que os atores são muito convincentes em fazer a gente acreditar que é um grupo de amigos de verdade. Eles têm piadas internas ali, eles estão zoando um ao outro o tempo todo, tem vários diálogos acontecendo ao mesmo tempo. E eu li que o diretor fez isso de propósito, ele encorajou os atores a improvisarem cenas, a ter essa dinâmica real ali no set. Tipo uma cena no começo que as mulheres do grupo pegam uma revista lá que tem um teste sobre sexo e ficam fazendo aquilo, e é uma cena que foi toda improvisada. A direção aqui é bem aquele estilo de direção de filme trash, mas eu acho que eles fizeram isso pra economizar, mas também um pouco pela estética mesmo. Porque quando eles precisam fazer uma coisa diferente, eles fazem umas paradas criativas. Tipo a cena que os dois personagens têm que descer no poço e encontram alguns corpos lá embaixo, que é uma cena bem dirigida. Ou a primeira aparição de um corpo na trama, que os personagens estão ali se pegando numa barraquinha que fica num porto, e aí a protagonista vê o corpo passando pelas frestas da madeira do chão, que é uma cena bem feita. Acho que a parte do filme que eu acho mais zoada em relação à estética, que é um pouco contraditória, é a questão do personagem que tem a câmera de mão. Porque o filme começa com essa gravação da câmera dele, uma personagem dando depoimento, quase um found footage, e foi realmente gravado na câmera que o ator estava usando ali. Então tem uma razão de aspecto diferente, tem uma qualidade de imagem diferente, mas depois isso volta com o personagem dando depoimento pra câmera como se estivesse falando com um amigo, só que dessa vez não foi filmado igual a câmera de mão, foi filmado na mesma qualidade que o resto do filme. Então o visual fica destoante e ficou meio confuso, pra mim isso não fez sentido. É engraçado que esse é um filme que brinca um pouco com os clichês de terror, e acho que isso já começa com o grupo de adolescentes de 30 anos que ele coloca ali. É um elenco bem típico de filme slasher, só que a trama na real é com jovens adultos que já estão na faculdade, então os atores terem uma aparência de serem mais velhos faz sentido aqui. E eu acho que tem muitos personagens aqui também. A mais memorável é a Muffy, a garota que tem a casa na ilha, e desde o começo ela é colocada como a maior suspeita da história. Ela tem uns diálogos e umas cenas que são bem esquisitas, a atuação dela é bem suspeita, e ela tem até um flashback no começo. É um flashback que mostra ela criança numa festa de aniversário, tomando um susto com aqueles brinquedos do bicho que sai da caixa. E de novo parece uma paródia, mais específico uma paródia daquelas cenas que mostram a motivação do vilão do filme slasher. O casal principal dessa trama é uma mina que não tem personalidade nenhuma, e ela é interpretada pela Amy Steele, que é a Ginny do Sexta-feira 13 parte 2, e o namorado dela é um cara que tem um drama próprio sobre ele não levar a vida a sério e por isso ele não sabe o que fazer da vida porque ele foi rejeitado do curso que ele queria. Coitado dele, né? Na época não dava pra virar youtuber ainda. Os personagens mais excêntricos aqui são também os personagens figura cômica, que tem o trisal do grupo. É a garota loura que abre o filme com uma cena muito boa, inclusive. É ela se apresentando como se ela fosse uma caricatura de uma Final Girl. Ela começa falando que ela é virgem e ela vai exagerando isso até falar que ela vai entrar num convento. E depois ela quebra esse personagem falando alguma putaria pesada. Todo esse começo parece uma zoeira com o conceito, né, o estereótipo da Final Girl, toda certinha e puritana. Ela tá pegando esses dois caras ao longo do filme, um deles é um dos piadistas da trama, que é interpretado pelo cara que faz o Biff nos filmes do De Volta pro Futuro, talvez seja o ator mais conhecido aqui, e tem o cara mais caricato, que é o cara de óculos escuro com a câmera. Ele talvez seja a pessoa menos crível desse filme, porque ele quer dar em cima lá da garota nerd e ele chega falando alguma coisa do tipo: qual é? Eu vejo tanta pornografia que eu tô escrevendo um artigo sobre isso, hein? O que parece bem o tipo de coisa que você não fala quando você tá se apresentando pra alguém, né? Também tem outro personagem que é um dos piadistas, uma das figuras cômicas, que é o primo da Muffy. Ele é o personagem mais genérico, até porque ele é o primeiro a morrer da trama, e eu constantemente esquecia de quem que ele era quando ele aparecia lá. A mina nerd é o estereótipo mais próximo de Final Girl que acontece aqui, que ela se veste do jeito bem Final Girl, e ao invés de interagir com os outros, ela leva uma mala cheia de livro pra ela poder ler e estudar enquanto ela tira essas férias na ilha. A diferença que eles fazem aqui é que ao invés dessa Final Girl óbvia ser a protagonista, ela também é uma das primeiras a morrer. O outro nerd, que é bem caricato, faz mais o estilo de nerd menino da empresa júnior.
Ele é o cara que tá com a vida ganha, com a vida toda planejada, entrevista de emprego e tudo mais. E ele é um cara bem mala, ele vai de terno pro rolê com os amigos. E nem é uma questão do tipo, ele tava trabalhando de terno e foi pra lá depois. Não, o cara foi com uma roupa e aí ele trocou pro terno, ele levou o terno na malinha dele. O cara foi pra um rolê na ilha e levou um terno. Aliás, falando na ilha, todo o cenário aqui eu acho bem feito. O principal é a casa, né, a mansão na ilha, mas também tem esses cenários que são usados pra uma cena só de terror, tipo o bosque ou o poço, e os ambientes internos que são muito bons. O mais memorável é o salão de jantar estilo Agatha Christie, que é uma referência que os próprios personagens fazem, porque eles chegam lá e o lugar deles está todo marcado com uma cartinha com o nome de cada um. Então tem essa coisa bem clima de suspense ali. Acho que o mais importante para comentar antes da reviravolta é sobre a estrutura de filme slasher que esse roteiro tem, porque, né, é um grupo de jovens sendo assassinado, e aí você tem o que sempre tem nesse tipo de filme. Tem os personagens suspeitos, como a própria Muffy, que eu já disse, mas também tem o cara do barco. Quando eles estão chegando na ilha com o barco, acontece um acidente com um dos caras lá que trabalha no barco. Ele fica com a cara toda zoada e enquanto estão levando ele pro hospital, ele coloca a culpa nos jovens. E ele é colocado como um possível assassino que tá querendo se vingar dos jovens que machucaram ele ou alguma coisa assim. E tem também as cenas de morte, que são a coisa mais decepcionante desse filme. Quase todas as cenas de personagens sendo atacados é uma construção de suspense. A gente vê alguém chegando perto deles, eles olham pra essa pessoa e aí corta pra próxima cena. Isso chega até a ficar confuso em algumas cenas, porque não fica muito claro o que rolou com o personagem. A mina nerd, por exemplo, eu só percebi que era pra ela ter morrido, que ela parou de aparecer, quando encontram o corpo dela no fundo do poço. E o filme chega a ser um pouco frustrante por causa disso, porque filme slasher é um gênero que é sobre as mortes mirabolantes, é sobre os efeitos. Até quando os personagens têm que encontrar o corpo de alguns amigos, a maior parte dos casos ele só desvia e não mostra nada. Quando eles vão encontrar o casal que tá morto na cama, por exemplo, nunca mostra o que os personagens estão vendo, só mostra uns planos detalhes aleatórios de sangue na roupa de cama, a reação horrorizada deles e é isso. Então se você vê esse filme esperando um slasher tradicional, você provavelmente só vai achar ele bem sem graça mesmo. Tudo isso, porém, é justificado se você sabe qual é a reviravolta. Então agora eu vou pôr o segundo aviso de spoiler no vídeo, vou falar do último ato e da revelação final aqui. E a revelação é uma coisa que eu acho até bem engenhosa, porque tudo que acontece foi uma pegadinha muito elaborada que a Muffy tá pregando nos amigos dela. Nenhum deles sabia inicialmente, mas conforme eles morriam, ela contava pra eles o plano de dar um susto em todo mundo e eles iam se juntando à trama. É uma pegadinha de 1º de abril, mas eu acho que o filme não seria muito crível se a personagem tivesse se dado ao trabalho de fazer essa artimanha toda só pelo meme. Então tem uma outra justificativa também de que ela quer transformar essa casa em um negócio que seria um tipo de resort do terror, que a galera vai pra ter uma experiência de um livro de investigação ou de uma trama de filme slasher ou alguma coisa assim. E é nessa trama toda que entra essa grande temática do filme, né, que eu não falei até agora, que é o 1º de abril. Ele já começa com os caras brincando com uma faca no barco e um deles esfaqueia o outro sem querer, ele cai na água, todo mundo fica preocupado, mas aí é revelado que era uma pegadinha. O filme já começa com uma pegadinha bem agressiva dessas, com efeito, com sangue falso, que tá lá pra ofuscar o acidente de barco que acontece depois, porque você não espera que vai ter 2 pegadinhas seguidas. Mas também não é só isso, porque as pegadinhas de 1º de abril são muito recorrentes em toda a casa, que é quase a casa do Jigsaw, de tanta pegadinha que a Muffy armou pra tá nesse lugar. Tem até uma cena que eu acho bem engraçada, que um personagem tá tentando apagar a luz do quarto, mas toda vez que ele apaga uma luz, uma outra acende em outro canto do quarto. E eventualmente essas pegadinhas na casa começam a interferir com a trama do filme slasher. Tipo, a personagem tá querendo sair de uma sala pra fugir do assassino e a maçaneta sai na mão dela. E de novo, quando a casa já tá lá cheia dessas pegadinhas de 1º de abril o tempo todo no filme, você não espera que a trama do filme todo seja uma pegadinha enorme. Eu gosto bastante da cena de revelação, inclusive, que a Muffy, que tá fazendo a assassina, tá correndo atrás da protagonista, ela entra numa sala e em vez de estar essa atmosfera de terror enorme, tá só todo mundo lá de boa, como se nada estivesse acontecendo, com uma sala iluminada e tudo mais. Fica um clima de confusão enorme, a protagonista fica perdida. Aí toda essa farsa é revelada e o filme fica um tempo com vários personagens aparecendo e explicando tudo o que aconteceu nos mínimos detalhes, todo o plano deles. O cara que sofreu o acidente no barco foi tudo
armado, ele foi contratado, ele faz uns efeitos especiais, ele criou todos esses props, as cenas de morte, e por aí vai. É um pouco canastrão essa explicação toda no final, um pouco professor enredo aparecendo pra explicar o filme, mas funciona porque é crível que isso vai acontecer, porque a protagonista tá bolada, ela acha que os amigos dela estavam mortos e aparece um monte de gente pra explicar que não, foi tudo uma pegadinha. Eu assisti o filme já sabendo dessa reviravolta, então o fato dele não ter cena de morte não foi tão frustrante assim, mas acabou que deixou o filme um pouco pior também, porque todo o suspense que eles constroem antes da cena de morte não estava funcionando, porque eu sabia que não tinha perigo real. A única cena que tem perigo real, que tem uma tensão que funciona ali, sabendo da reviravolta ou não, acontece quando o cara fica pendurado numa armadilha no meio da floresta e uma cobra tenta atacar ele. A cobra não faz parte da pegadinha, né? Ela só calhou de estar ali. Mas esse aspecto todo, né, da reviravolta explica por que o filme não tem cena de morte, porque ninguém morre, né? É um filme slasher que todo mundo sobrevive no final. E acho que por isso que o filme também é um pouco de paródia do filme slasher. Porque como essa trama do slasher está sendo fabricada pelos próprios personagens, tem uma autoconsciência dos clichês que estão sendo usados ali. Tem todas essas piadas com o estereótipo da Final Girl que eu já mencionei, mas também tem uma trama toda que a Muffy monta para os personagens descobrirem, que é uma investigação da motivação do assassino. Ela coloca várias dicas espalhadas pela casa, que são vários clichês do terror, tipo os recortes de notícia do jornal, ou uma foto de criança antiga, e no final até uma carta conveniente de um sanatório que explica a trama. Eu acho ótimo, aliás, que a garota que encontra as algemas e as amarras no quarto dela, mais tarde, quando o pessoal tá na sala, todo mundo discutindo, ela só vira e fala: "Eu achei isso daqui no meu quarto", e puxa as amarras de, sei lá, de dentro da bolsa. Eu falei, cara, ela achou essa merda no quarto e ficou carregando isso por aí o dia inteiro? Qual o contexto pra ela ter isso ali com ela nesse momento? Todas essas dicas servem pros personagens descobrirem a história fictícia que a Muffy inventou ali, de que ela na verdade tá morta, e quem tá com eles é a Buffy, a irmã gêmea dela que é psicopata e tava presa em um manicômio. A gente descobre essa reviravolta antes de saber que o filme todo é uma pegadinha, inclusive, então o filme passa isso pra gente com a cara séria. O que, de novo, eu acho bem autoconsciente, porque esses filmes slashers do começo dos anos 80, principalmente, dependiam demais de uma reviravolta que nem sempre faz sentido. E eu acho que o fato deles usarem todos esses clichês dos slashers pra construir o filme deles também faz com que esse filme seja uma bela pegadinha com a gente. Porque é isso, a gente vê ele achando que ele é um filme slasher, ele tá cumprindo tudo que um filme slasher tinha que cumprir, menos as mortes, até que o filme só vira e fala: 1º de abril, tá todo mundo vivo. E o filme tem uma cena final que não faz sentido nenhum também. Ela tem um mínimo de preparo porque tem um atrito ali que rola entre a Muffy e a menina nerd. Porque a Muffy coloca uma fita com som de bebê no armário pra servir de uma dica pra essa história de terror que ela criou, mas a menina nerd interpreta como um ataque pessoal a ela, porque aparentemente ela fez ou ela teve um aborto no passado. Então a cena final do filme é a menina nerd se vingando da Muffy. Depois que tudo acaba e a Muffy tá sozinha no quarto dela, a menina nerd aparece e corta a garganta dela com uma faca. E no começo ela fica desesperada, mas depois ela percebe que a faca e o sangue são falsos. E é uma pegadinha com a gente, porque é um filme de terror, né? Então a gente já tá esperando que vai ter o susto final que sempre tem nesse tipo de filme. Então eles fazem isso pra, mais uma vez, dar um 1º de abril ali. O problema dessa cena é que ela foi pensada depois, ela foi gravada 4 meses depois do resto do filme, e depois que eles descartaram o final que tinha sido gravado originalmente. Isso fica muito aparente porque as duas atrizes estão completamente descaracterizadas. Elas estão muito diferentes a ponto de eu demorar pra entender quem que elas deviam ser ali. O final original acho que é a última coisa que eu tenho pra falar aqui. Depois que a pegadinha principal fosse revelada, os personagens iam embora, a Muffy ia ficar sozinha na mansão dela. Só que o casal protagonista, junto com o outro casal, o cara de óculos e a namorada dele, iam voltar pra ilha pra pregar uma peça na Muffy, junto com o primo piadista dela. Que a essa altura ele já é revelado que ele não era um primo, ele era o irmão gêmeo dela também. E ele tava preparando todas as pegadinhas junto com ela. Só que nesse final original, o primo irmão gêmeo ia ser um gêmeo do mal que ia tentar matar a Muffy de verdade pra ficar com a herança toda só pra ele. E no meio disso, os outros personagens iam tentar defender ela e ia acabar com o protagonista matando o primo irmão. Seria um final até que interessante, mas os produtores não gostaram muito dele, queriam terminar o filme com uma nota mais positiva, porque ele tava sendo muito mais comédia, muito mais tranquilo. E cara, eu acho que eu prefiro o filme do jeito que ele é mesmo, com um final feliz, tosco mesmo.
Eu acho que tudo isso faz A Noite das Brincadeiras Mortais ser um filme bem único. Como eu disse, ele é um filme que não funciona tão bem assim, porque toda a graça e boa parte do sentido da trama dele depende de você saber o que é a reviravolta. Se não fosse essa sacada dele do filme de pegadinha e tudo mais, ele seria só um slasher genérico, sem graça, nada memorável. E eu não acho que ele seja um grande clássico subestimado, mas ele funciona como uma pérola escondida ali, um filme divertidinho pra assistir de vez em quando. E é isso que é o filme, pessoal. Até a próxima!